Bom, prosseguindo com a nossa matéria, então nós agora na página 92, espelhos esféricos. Então, o que nós temos de espelhos, o que pode ser considerado um espelho esférico? Então, vamos lá. Com a ajuda do compasso aqui, utilizando o compasso, veja bem, espelhos esféricos, certo? Então tá aqui o nosso próximo assunto. Bom, então o que eu posso dizer que vem a ser um espelho esférico? A planificação da esfera, todos nós sabemos que é um círculo. Então eu vou traçar o círculo aqui como se estivesse representando uma esfera, ok? Aqui eu tenho o centro desse círculo. O que é o espelho? O espelho vai ser uma calota dessa esfera, um pedaço da esfera. Imagina um caco de bola de Natal. Então isso aqui, que eu passei de caneta ali, seria o espelho, um pedaço dessa esfera, uma calota esférica. Então nós temos aqui na apostila a figura, né, que seria a esfera, e aqui um pedaço dela, uma calota, que nós temos então que seria o espelho. Então, se essa calota for uma calota de vidro espelhado, nós temos então o espelho esférico. Aqui nessa outra figura fica mais fácil, olha lá. Você tem uma esfera, corta a tampa dessa esfera como se fosse uma tampa de laranja, e aí a tampa da laranja serviria como espelho esférico. E aí nós temos o seguinte: se a parte refletora for a de dentro, nós vamos chamar o espelho de côncavo. E se a parte refletora for a de fora, nós vamos chamar o espelho de convexo. Então, espelho côncavo, parte refletora do lado de dentro. Espelho convexo, parte refletora do lado de fora. Tranquilos? Bom, aí nós temos então os elementos. Nós temos os elementos desse espelho. Então tanto faz o espelho ser côncavo ou o espelho ser convexo, não vai fazer diferença, tá? Os elementos são os mesmos. Então os elementos do espelho vão ser o seguinte: eu vou desenhar aqui o espelho, certo? Eu vou fazer aqui as franjinhas e nós vamos ter aqui o eixo do espelho. Deixa eu fazer na régua aqui, senão vai ficar muito ruim. Aqui, ó, nós temos, eu vou chamar de eixo principal. Aqui nós temos o eixo principal do espelho. O encontro do eixo com o espelho nós vamos chamar de vértice. Lembra que o espelho foi feito com o compasso, não é isso? O espelho foi feito aqui com o compasso, ó. O espelho foi feito aqui com o compasso, tá? Então isso aqui é um pedaço do espelho, olha lá, ó. Então aqui onde eu centrei o compasso, aqui vai ser o centro de curvatura do espelho. Então C, centro de curvatura. E o meio do caminho entre o centro de curvatura e o vértice, vamos medir mais ou menos aqui, ela deu 4,5, então 2,25. Aqui eu vou chamar de F, e o F é o foco do espelho, certo? Então esses são os elementos geométricos do espelho, ok? Então são os elementos geométricos do espelho. O espelho, o eixo principal do espelho, o vértice, o foco e o centro de curvatura.
Aqui, ó, nós temos o quê? Que o segmento FV, que nós vamos chamar de distância focal, vai ser metade do segmento CV, tá? E esse segmento CV é o raio de curvatura do espelho. É o tanto que eu abri o compasso aqui, ó. Portanto, é o raio da esfera. É o raio da curva. Então, nós podemos dizer que a distância focal de um espelho é a metade do seu raio de curvatura. Isso aqui é importante. Então, o foco é metade do raio. Tranquilos? Então, estão aí os elementos geométricos do espelho. Bom, nós temos algumas propriedades dos raios que incidem no espelho. Então, nós chamamos de raios notáveis. E aí vai estar na página 94. Então, na página 94, raios notáveis. Vai ser o que nós vamos precisar para fazer a construção das imagens. Certo? Então, os raios notáveis vão ser o seguinte. Bom, veja bem. Eu vou usar o mesmo desenho lá em cima, só para a gente lembrar de uma pequena coisinha lá da matemática, lá da geometria. Vamos supor que esteja incidindo um raio luminoso aqui. Esse raio incide aqui. Pela lei da reflexão, ele tem que refletir, formando com a normal um ângulo que é igual ao ângulo formado pelo raio incidente. Então, lembra da lei da reflexão. O ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Então, quando a gente passar aqui uma perpendicular ao espelho, tem uma propriedade da circunferência lá da matemática, da geometria, que diz o seguinte: se nós tivermos uma reta tangente a uma circunferência, então imagina aqui uma reta tangente à circunferência. Se eu traçar uma segunda reta perpendicular a esta, obrigatoriamente ela passa pelo centro do círculo. Então, esta normal, que é perpendicular ao espelho, ela vai obrigatoriamente passar pelo centro de curvatura do espelho. Então, como que eu faria normal aqui? Simplesmente ligando o ponto de incidência ao centro de curvatura. Aqui, então, eu tenho o ângulo de incidência. Pela lei da reflexão, esse ângulo é igual ao ângulo de reflexão, portanto, nós vamos ter o raio refletido aqui, certo? Então, só para mostrar para vocês como que ficaria o traço da normal ao ponto de incidência. Tranquilos? Então, vamos lá. Bom, vamos agora então para os nossos raios notáveis. Deixa eu distanciar um pouco aqui. O primeiro dos nossos raios notáveis seria então o seguinte. O primeiro dos raios notáveis, e aí vocês podem acompanhar na página 94, diz o seguinte: o raio incidente que é paralelo ao eixo do sistema é refletido passando pelo foco do espelho côncavo ou é refletido de forma que seu prolongamento passe pelo foco do espelho convexo. Então, no espelho côncavo, eu vou fazer aqui, ó, fazer com régua bonitinho. Aqui está o eixo principal. Eu vou colocar aqui o centro de curvatura. Vou virar o compasso para cá agora e fazer aqui o espelho. Certo? Então, o espelho, ele vai estar aqui. Pela propriedade, então, o que nós temos? Se o raio, aqui vamos medir, né? Olha lá, ó. Deu quase 4 ali, ó, 3,9, 3,8, 1,9, o foco vai estar aqui. Tá certo? Um pouquinho antes aqui, desculpa, deu 3,4 na verdade, né? Então 1,7.
Então, o foco é nesse ponto aqui, tá? Então, o que vai acontecer? O raio que incide paralelo ao eixo principal, a normal vai estar aqui, ele vai, então, refletir passando pelo foco. Então, isso no espelho côncavo, certo? No espelho convexo, o que vai acontecer? Deixa eu fazer aqui o eixo principal. Eu vou fazer aqui o espelho. Vou pegar aqui na pontinha. Vou pegar aqui o espelho. Epa! Vamos passar a abrir um pouquinho. Só que agora o espelho é convexo. Então a parte refletora dele está de fora. Então aqui nós temos, deixa eu esticar um pouquinho aqui é o centro de curvatura. Medindo ali, ó, 3,8, metade é 1,9, aqui vai ser o foco. Mas observem que no espelho convexo, o foco e o centro de curvatura estão atrás do espelho. Então, quando o raio incidir paralelo ao eixo principal, ele tem que refletir, mas aí ele reflete de modo que o prolongamento do raio refletido é que passa pelo foco. Então, o raio refletido é esse, o prolongamento dele é que atinge o foco. Então, o raio incidente que passa pelo foco do espelho côncavo ou cujo prolongamento passa pelo foco do espelho convexo é refletido paralelamente. O raio incidente que é paralelo ao eixo do sistema é refletido passando pelo foco do espelho côncavo, ou é refletido de forma que seu prolongamento passe pelo foco do espelho convexo. Então, se incide no espelho côncavo, o raio incide paralelo, reflete pelo foco. O raio incide paralelo, reflete no prolongamento do foco se o espelho for convexo. Tá ok? Bom, e o segundo que a gente vai colocar aqui é o reverso do primeiro. Lembra do princípio da reversibilidade? Então, se o raio incide paralelo, reflete pelo foco. Se ele incidir pelo foco, ele reflete paralelo. Se ele incide paralelo, reflete pelo foco. Se ele incide pelo foco, ele reflete paralelo. Então, a segunda propriedade é a reversibilidade do primeiro. Então, fica assim. O raio incidente que passa pelo foco do espelho côncavo ou cujo prolongamento passa pelo foco do espelho convexo é refletido paralelamente ao eixo do sistema. Ok? Então, aí a primeira propriedade e a segunda que é a reversa da primeira.